Pessoal, estamos falando diretamente dos estúdios da TV Mérito e vamos receber o Dr. Adriano Benayon, que vai nos falar sobre o tema Não há desenvolvimento dependente. Esse tema surgiu a partir de uma resposta à pergunta que lhe foi feita de como retomar o desenvolvimento. Com a palavra, o professor Adriano Benayon. Meus compatriotas, eu tenho falado a vocês, primeiramente, que não há desenvolvimento sob a economia dominada por capitais estrangeiros. Para desenvolver-se, qualquer país do mundo precisa de autonomia. Ele não pode ficar subordinado a centros econômicos ou financeiros mundiais, nem em relação a investimento produtivo, nem a finanças, nem a tecnologia. Ele tem que ir ganhando a sua autonomia. Isso aí é indispensável para haver desenvolvimento econômico. Sem isso, essa palavra desenvolvimento é uma palavra enganosa para iludir, para criar falsas esperanças, enquanto o país fica regido economicamente por um sistema que não lhe dá futuro, que é o sistema da economia desnacionalizada, controlada por empresas e cartéis, ou seja, grupos que eliminam a concentração para proveito próprio, dominando os mercados. Sob esse tipo de sistema econômico, ele não tem futuro. Ele precisa que grandes grupos estrangeiros não controlem o país, nem a sua economia, nem a sua política. E para realizar o seu desenvolvimento, ele precisa de produção mesmo e de concorrência. Então, o Estado brasileiro é que tem que guiar os seus empresários privados. Como? Através da concorrência, que é um sistema bastante honesto. Quem produzir melhor, quem se esmerar melhor, vai ter resultado no mercado. Então, isso aí vai levar a progresso, vai levar a que as empresas desenvolvam tecnologias avançadas e aperfeiçoadas para poder ganhar de seus concorrentes no mercado. Isso aí só pode ser feito havendo independência nacional. Se o país estiver subordinado a potências estrangeiras, as quais são grandemente influenciadas ou até determinadas em sua vida política pelos grandes cartéis, grandes trusts, grandes concentradores econômicos, eles vão fazer que todo o ganho seja concentrado nas suas mãos. E o que é pior, com a atual, desde os últimos 60 anos em que a economia brasileira foi sendo desnacionalizada, o Brasil ficou sendo, não só tendo os seus mercados dominados pelos cartéis transnacionais, mas pagando para eles, dando subsídios, prêmios para que eles fizessem isso, que é a situação a mais absurda possível. Ou seja, o Estado brasileiro pagando a empresas estrangeiras para que elas suguem os seus consumidores, os seus nacionais. É um verdadeiro absurdo. Ao mesmo tempo, eu procurei enfatizar que não faz o menor sentido continuar adotando uma política que só levou ao atraso, porque o Brasil ficou atrás de vários outros países, até que anteriormente eram muito mais pobres do que ele, um sistema que levou o país ao atraso, você ficar insistindo nele e aceitando até mesmo uma chantagem do exterior e dos grandes grupos financeiros, de que se você não continuar com isso, vão te boicotar, vão fazer sanções, então você vai perder esse investimento direto estrangeiro como se ele fosse um grande prêmio que você estava ganhando, quando você na realidade, você só está perdendo com ele.
a tal ponto chegou essa coisa, que esse sistema deletério para o país, que ele criou males não só diretamente através de ter a sua produção feita e dominada por empresas estrangeiras. Então essas empresas ficaram exportando para o exterior as produções mais rentáveis e a preços muito aumentados, ficou exportando isso, ou seja, ganhando só o filé mignon, as produções mais bem remuneradas, e deixando os empregos e as produções mal remuneradas para os brasileiros. Na verdade, esse sistema não nos aproveitou em nada. Não se entende por que alguém no Brasil quer continuar com ele, só causou malefícios. Com a empresa grande, estrangeira, cartéis estrangeiros, que dominam mercados sem concorrência, controlando a produção aqui no Brasil, o que é que acontece? Primeiramente, se produz muito caro para o consumidor brasileiro. Isso aí é uma perda de renda. Quanto mais caro é o que você compra, paga, significa a mesma coisa que você ganhar menos, ter um salário pior, né? Ao mesmo tempo, em relação ao comércio exterior, o que acontece em relação ao comércio exterior? A empresa estrangeira, transnacional, ela exporta muito barato para a sua matriz no exterior, interessa a ela. Então, a renda para os produtores no país fica baixa. Por outro lado, as importações que ela faz da sua matriz são feitas a preços altíssimos. Isso aí onera muito o preço, tanto para os consumidores brasileiros, como para as empresas dos diversos países para a qual a transnacional, a empresa estrangeira, exporta a partir do Brasil. Ou seja, você fica com déficit, fica com prejuízo no comércio exterior, porque a exportação que é feita do país é feita barata, e a importação que você faz fica cara. Então é lógico que o país vai ter saldos negativos nas suas transações com o exterior. E isso aí vai causar problemas grandes na economia e vai obrigar o governo a querer atrair capitais financeiros para compensar essa perda, esse prejuízo nas trocas de mercadorias ou de serviços, né? Porque as empresas trocam serviços e mercadorias. Se as empresas sediadas no Brasil estão tendo resultados negativos nessas trocas, o país vai ficar com déficit, com saldo negativo nas transações correntes com o exterior. Então, vai procurar atrair capitais financeiros. E aí entra numa coisa que é um outro mal conexo com o anterior, que é esse, por exemplo, de elevar as taxas dos juros dos títulos públicos, os diversos títulos de renda fixa no país, você ficar elevando a taxa de juros para, com isso, atrair mais capital estrangeiro e, assim, compensar a perda, o déficit que você tem nas contas de exportação de mercadorias e serviços. Isso leva a quê? Leva a terrível taxa de juros que o Brasil paga nos seus títulos públicos, por exemplo, e que é um outro mal imenso. Outro mal, veja como esse sistema é perverso. Um mal gera outro, ou seja, o mal na produção, que se reflete tanto no mercado interno como no comércio exterior,
esse mal se reflete também na área financeira, com o juro alto. Esse juro alto, por sua vez, que vem da área financeira, vai formando uma dívida interna absurda, enorme, através da capitalização, ou seja, a composição da taxa de juros em cima dos títulos públicos. Então, você vai formando uma dívida interna cada vez mais absurda, mais catastrófica, em relação à qual eu já demonstrei, só aplicando um cálculo, né, Excel, aplicando esse cálculo com a composição da taxa de juros, você faz ela se elevar absurdamente. Então, para dar um exemplo, de 1994 para cá, 1994 foi quando começou mais uma farsa, a farsa do Plano Real, enganando a população como se a inflação, como se a alta dos preços fosse parar com esse plano. Ora, o que aconteceu? A inflação não parou, os juros, as taxas de juros foram ficando absurdamente altas sob mais uma desculpa mentirosa, alegando-se o governo e os que estão controlando o Banco Central e o Tesouro, etc., essa gente alegando que a alta taxa de juros, e que ficou cada vez mais alta, serve para conter os preços, serve para evitar que a alta dos preços, ou seja, a inflação, cresça. Foi o contrário, isso não acontece. O que aconteceu foi que as altíssimas taxas de juros, não podendo ser pagas através dos impostos, foram sendo capitalizadas, ou seja, o Tesouro foi sendo obrigado a emitir mais títulos, pagando juros cada vez mais altos para cobrir, para liquidar os títulos que iam vencendo ao terminar o seu prazo. Com isso, o que aconteceu? Para dar uma visão a vocês, a dívida interna era de 136 bilhões, arredondando, 136 bilhões de reais. A dívida era de 136 bilhões de reais quando do Plano Cruzado. Ora, essa dívida, com as taxas de juros absurdas decretadas pelo próprio governo, o que é realmente um tiro no pé do país, desse modo, o que aconteceu? A dívida interna chegou ao final de dezembro de 2014, que é o último ano que terminou, por enquanto, chegou a 3 trilhões e 300 bilhões de reais. Ou seja, repito, o que era em 94 de 136 bilhões de reais, cresceu para 3 trilhões e 300 bilhões de reais agora há pouco. E o pior é o seguinte, é que as taxas de juro agora voltaram a esse patamar médio que levou ao crescimento estúpido, para dizer um termo razoável, que eu mencionei, esse aumento estúpido da dívida nesses 20 anos de 94 a 2014. Então, isso aí significa uma taxa média anual de 17,3%. É absurdamente alta. E o pior, ainda se é que há pior nessas histórias, é que atualmente ela está de novo nesse patamar de 17,3%.
Em relação a isso, eu fiz um cálculo com a tabela Excel, no caso de essa dívida, a esses juros que estão sendo decretados de novo agora, e subindo, que acabou de subir agora mais uma vez esta semana, ela chegaria, vamos dizer, em 30 anos, ela se elevaria, continuando nessa base que está, ela se elevaria agora de 3,3 trilhões para nada menos que mais de 400 trilhões de reais. É uma quantia absolutamente inimaginável, que ela equivale mais ou menos à soma dos PIBs do mundo multiplicada por 2. Isso um país que não é muito expressivo na economia mundial, como é o Brasil, a dívida interna dele seria elevada desse modo a mais de 2 vezes a soma dos PIBs de todos os países do mundo. É realmente um descalabro absurdo. Tudo isso gerado de onde? Começou ali em 1954, com a desnacionalização da economia brasileira. Como é que você dali, onde não havia problema, você foi querer melhorar, entre aspas, dando subsídios governamentais, inclusive o seu JK, o seu Juscelino, aplicando a política que foi decretada pelo golpe de Estado de agosto de 54, ou seja, alegando que iria melhorar alguma coisa, você levou, onde não havia problema algum, você levou a um monstro de falência, de endividamento, de caos social e econômico a que você chegou hoje. Esse é o resultado. Então, se alguém vem me falar de desenvolvimento diante de uma realidade destas, eu sou obrigado a demonstrar o que eu estou demonstrando de forma veemente e em função de que eu estou falando de uma coisa pior que um absurdo. É isso. Bem, pessoal, acabamos de assistir esse pronunciamento abalizado do Dr. Adriano Benayon, que nos falou sobre economia e economia internacional. O professor Benayon, ele é doutor em economia pela Universidade de Hamburgo e autor do livro Globalização versus Desenvolvimento. Nós agradecemos a participação do Dr. Benayon aqui na TV Mérito.